Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar sobre a última leitura concluída do mês, que é O Pai Goriot, de Honoré de Balzac. Esse é o segundo Balzac que eu leio e que me surpreendeu muito. Então, vou começar explicando um pouquinho da história desse livro, para depois a gente tratar de alguns aspectos que eu achei interessante. Eu achei muito interessante, quando eu fui pesquisar algumas resenhas desse livro, eu quase não encontrei pouquíssimas. E as que encontrei eram bem curtinhas. Então eu fiquei pensando, caramba, dizem que essa daqui é a obra-prima do Balzac, né? Eu já tinha tido uma pequena experiência com uma novelinha do Balzac chamada Sarracine, que veio também nessa edição do Clube de Literatura Clássica de quando eu assinava. Ela veio como um livretinho à parte de brinde, mas eu não tinha lido ainda realmente O Pai Goriot. É difícil explicar sobre o que trata esse livro, porque quando a gente vai adentrando, a gente vê que ele não tem, pelo menos na minha concepção, ele não tem personagens principais. Ele tem um conjunto de personagens, que a gente pode contabilizar em uns 4, 5 personagens, que são aqueles que têm mais foco na narrativa, mas ainda assim, você escolher o personagem principal, quando eu assistia a algumas resenhas aqui, eu vi, o pessoal falando, não, o personagem principal não é o Pai Goriot, o personagem principal é o Eugênio. Só que eu acho difícil falar assim com tanta veemência, com tanta certeza, porque eles ganham ali camadas semelhantes. Por isso que é tão difícil resumir esse livro, porque todas as linhas narrativas de todos os personagens têm uma importância crucial. Mas vamos começar. A gente tem, então, a narração de episódios que acontecem numa pensão em Paris, regida por uma mulher, por uma viúva chamada Senhora Vauquer. Então, dentro dessa pensão, existem grupos de personagens e a gente vai ver o que acontece com cada um deles. Primeiro, a gente é apresentado a essa pensão em si e a gente descobre que é um ambiente, assim, inóspito, terrível. A personagem da Senhora Vauquer é uma personagem repulsiva que está o tempo inteiro tentando economizar ao máximo, é uma mulher muito sovina. E é um ambiente extremamente insalubre. Mas muitas pessoas moram ali por falta de condições, e principalmente estudantes. Então, nas temporadas de aulas, né, nas universidades, os estudantes saem de outras regiões da França e vão a Paris e ficam nesse ambiente, nessas pensões. E a gente vê essa pensão em específico da Senhora Vauquer. E nessa pensão a gente tem o personagem do Pai Goriot. Esse homem ficou muito rico na época, pós-Revolução Francesa. Ele era um burguês, então ele tinha uma empresa de massa, macarrão, massas no geral. E nessa época ele ganhou muito dinheiro com o ajuste dos preços, né? Houve uma inflação na época desses produtos, desses alimentos, e ele ganhou muito em cima disso. Então ele enriqueceu. Mas ele enriqueceu e continuou sendo um burguês. Então aqui a gente tem muito o assunto do novo rico em relação ao velho rico, sabe? A aristocracia agora tendo que dar lugar a pessoas que enriqueceram, mas que não têm aquela bagagem cultural que a aristocracia exige. Então, ele tenta entrar dentro da sociedade, ele entra, na verdade, por meio das filhas dele, então ele trata essas filhas muito bem, essas filhas são o amor da vida dele, e ele entra na sociedade mais ou menos por meio delas. Elas se casam com homens da aristocracia em nome do dote, né? Isso era muito comum também, porque a aristocracia que está sendo retratada aqui é aquele grupo de pessoas que tinha o nome, tinha o sobrenome, então tinha aquela fama da riqueza, mas que já sofriam com algumas quedas, né? Com quedas financeiras, problemas financeiros. Então, eles precisavam, né, no caso os dois genros do Pai Goriot, precisavam do dinheiro do dote do Pai Goriot. Então, eles aceitam filhas que não têm nome, né, não têm sobrenome, mas têm dinheiro. A partir disso, então, o Pai Goriot vai entrar na sociedade, mas ele tem uma certa inocência. E ele não consegue perceber que ele precisa performar alguma coisa para entrar nessa sociedade, performar aquela aristocracia que ele não tem de nome, mas ele tem que fingir que tem. Ele tem que demonstrar certos trejeitos que, né, mostram que ele tem cultura, que ele sabe as regras de etiqueta, essas coisas desse tipo, mas ele não percebe isso. O que faz com que os genros dele, os maridos das filhas, as afastem dele. Então, ele é afastado dessas meninas e vai morar na pensão Vauquer, da senhora Vauquer. E nessa pensão,
ele passa por poucas e boas, porque as pessoas tratam ele muito mal. Mas ainda assim a senhora Volquet tá sempre ali perto dele, próximo dele, porque dá pra ver que ele tem dinheiro. As pessoas não entendem por que ele, tendo dinheiro, tendo esse histórico de uma empresa de massas, que ele já tinha aposentado na época, então ele já tinha deixado essa empresa, ele tinha toda aquela condição financeira, mas ainda assim estava na pensão, e as pessoas não entendem muito bem. A Amanda, editora, passando para comentar uma questão que eu deixei passar. Aí eu comentei que o pai Goriot deixou de trabalhar nessa época, ele já era aposentado. E voltando à questão dos novos ricos e dos velhos ricos da aristocracia, existia uma espécie de repúdio ao trabalho. Então, o pai Goriot deixa de lado a empresa, ele larga a empresa que ele tanto amava e para de trabalhar porque as filhas pedem para que ele faça isso, justamente porque não pegava bem um cara, mesmo que tivesse dinheiro, trabalhar numa aristocracia realmente parasita. Eles não queriam essa associação com o trabalho. Outro personagem que é muito importante, além do pai Goriot e das duas filhas dele, é o Eugênio. O Eugênio é um estudante de direito e ele vem de uma família do interior que tem pouquíssima condição financeira e faz assim de tudo para conseguir manter esse menino ali e pagar os custos da educação dele. Então a família inteira está ali em cima do Eugênio para que ele tenha sucesso na vida. Ao mesmo tempo, ele é um menino muito, no início da trama, inocente, então ele pensa que ele vai conseguir ascender socialmente por meio do direito, né, da vida dele acadêmica, por isso ele se esforça realmente, mas com o tempo ele vai ver que as coisas não são bem assim, que não é necessário apenas ser bom naquela profissão, ele precisa de mais. Então, essa é a história. A gente tem outros personagens que vão aparecendo. Posso citar, por exemplo, o Valtran, que é um personagem muito interessante porque vai tentar ajudar o Eugênio em determinado momento e a gente não sabe muito bem, existe um mistério em torno dele, quem é esse Valtran. No final a gente vai descobrir quem ele é. A gente tem uma outra personagem que é uma mocinha, uma senhorita, cujo pai a renega. Então, o pai dela tem uma nova família, né? A mãe morreu, faleceu, e ele fundou uma nova família, ele se casou novamente. Então, ele não quer saber mais da filha, e a filha vive na pensão Volquet, naquelas condições insalubres, apesar de ser filha de um homem muito rico. A gente tem aí vários personagens, a gente presencia várias situações em grupo que são muito engraçadas. Eu acho esse livro muito engraçado em determinados momentos, porque a gente presencia justamente essa reunião dessas pessoas tão diferentes ali à mesa, todos os dias, jantando juntos, etc. Mas o que eu achei tão interessante nesse livro aqui? Vou elencar alguns tópicos que eu achei muito legais. O primeiro é a construção da narrativa. Eu acho que esse não é o tipo de livro que vai agradar a todos, porque ele tem um início descritivo. Eu sinto que esse livro é uma grande montanha-russa. Então o início é lento, justamente porque a gente está naquela subida da montanha-russa que é mais devagar. Então a gente tem partes muito descritivas. Mas quando eu vejo essas partes descritivas, eu sempre tento ler em voz alta. E às vezes eu percebo que eu não gostei daquela descrição, daquele estilo de descrição daquele autor. E quando eu leio em voz alta, eu também percebo quais são aquelas descrições que eu mais gosto. Aqui a gente tem um início que é bem descritivo. Então a gente está passeando por aquela cidade, por Paris, a gente está passeando pelos bairros que são mais nobres, a gente vai para os bairros que são menos nobres, a gente passeia por dentro da pensão Volquet. Então, isso pode ser, às vezes, para alguém que não goste, não tenha paciência com essas histórias que têm uma maior descrição, talvez elas não gostem logo de início, mas eu acho que vale a pena continuar porque é aquela montanha-russa. Chega um ponto da narrativa, e não demora muito para isso acontecer, é um livro bem fino, chega um momento da narrativa em que a gente vai descer, e aí vai ser tudo mais rápido, e aí vem acontecimento atrás de acontecimento. Esse é um livro rápido, as coisas acontecem rápido, acontece uma coisa e em seguida já acontece outra. A gente só vai voltar a ter um ambiente um pouco mais parado ao final, que é também o final da vida do pai Goriot. Então a gente vê alguns anos da vida do pai Goriot ali naquela pensão até o final da vida dele. Isso a gente já consegue perceber com clareza porque o pai Goriot é já muito velho, né? Já é um velhinho.
Então, a gente já tem uma ideia de que isso vai acontecer. Bom, então, de início, essa descrição pode parecer enfadonha para alguns, mas eu gostei muito. Eu comecei lendo em voz alta as primeiras páginas do primeiro capítulo, e dá para sentir que o Balzac queria aqui com essa descrição é realmente fazer entrar naquele ambiente. Já que a gente tem tantos personagens, a gente tem tantos personagens importantes, começar por uma apresentação simples deles ia fazer talvez com que a gente não se afeiçoasse a nenhum. Mas quando a gente entra no ambiente e depois a gente entende as pessoas que estão naquele ambiente, eu acho que dá um ar melhor para esses romances que tem uma questão mais coletiva, que existem mais personagens, um tipo de recurso muito legal. Outra questão que pode, quem sabe, afastar as pessoas é o caráter extremamente parisiense desse livro. Ele é um livro que tem um quê de universal, você vê personagens que são universais, mas ao mesmo tempo tem muito da cultura daquela Paris, assim. Lá na página inicial, o narrador diz o seguinte, ó, ele está nos dizendo que a história que ele vai contar é um drama. E ele fala o seguinte a respeito desse drama. Será ela compreendida fora de Paris? A dúvida é permitida. As particularidades desta cena, cheias de observação e de cor local, não podem ser apreciadas senão entre os montículos de Montmartre. Então, ele já sabe que, apesar de ser um romance universal, e ele fala mais pra frente que é universal, ele fala o seguinte: este drama não é ficção nem romance. All is true. Ele é tão verídico que qualquer um pode conhecer a si mesmo e talvez em seu próprio coração os elementos que o compõem. Então, é universal, mas ao mesmo tempo é bem parisiense. Isso pode afastar algumas pessoas, porque a gente não tem tanto contato com essa cultura. Então, muito do que é cultural está aqui. E aí é interessante ter uma edição com boas notas. Eu não gosto de muita nota de rodapé, às vezes me enche o saco. As edições do Clube de Literatura Clássica têm muita nota de rodapé. Então, várias notas eu não li, eu fingi que não existiam, mas eu entendo a importância de se ter muitas notas como num romance assim, porque a gente não conhece aquela Paris, aquele subúrbio de Paris. Então, há certas coisas, há certos aspectos, principalmente piadas, trocadilhos que são expostos aqui que a gente não consegue entender com o nosso arcabouço. Por isso é interessante uma edição com boas notas. Agora vamos aos 2 pontos que eu mais gostei. Primeiro, a personagem do pai Goriot. Esse pai Goriot, ele é uma figura tão incógnita que eu fico me perguntando ainda o que é esse personagem. Porque, assim, quando a gente vai ver resenhas, eu assisti a algumas resenhas, comentários a respeito do pai Goriot sempre são muito emotivos. Por quê? Porque a gente tem um personagem que deu tudo pelas filhas, ele dá até a vida. Então, toda a renda dele foi para as filhas, depois as filhas se endividam, são, assim, pessoas extremamente superficiais e fúteis, assim que elas conseguiram, né, entrar na sociedade daquela época, sendo da maneira como a sociedade exigia que elas fossem. Então, elas sempre desejam alguma coisa, desejam mais, e elas não têm condições financeiras para tal. Então, elas sempre vão atrás do pai Goriot. Ele faz, assim, da vida dele, ele revira a vida dele do avesso para conseguir dar tudo que essas meninas querem. Ele vende todas as coisas, enfim, ele vai se tornando uma espécie de indigente, porque tudo que ele tem é para as filhas. Então as pessoas normalmente tendem a vê-lo como uma figura muito angelical. Ele tem até certos aspectos inocentes mesmo na constituição dele. Ele não consegue perceber que as filhas não se importam com ele, elas não estão nem aí para ele, mas isso é uma coisa que ele não percebe, justamente por essa inocência que ele tem. No entanto, apesar de existir esse aspecto do pai Goriot, em certos momentos eu acho ele muito estranho. Principalmente quando ele faz comentários sobre as filhas num tom assim, bem amoroso, bem carnal. Ele faz às vezes uns comentários a respeito da fisionomia das filhas que eu acho muito estranhos. Muito estranhos. E principalmente ele apoia certas atitudes das filhas, principalmente nas traições que elas têm. Esse é um outro aspecto do livro que é uma constante, mulheres traindo seus maridos com outras pessoas, né? Normalmente homens mais jovens. E por que isso? Eu acho que ele também quis trazer aqui, o Balzac, essa questão do adultério muito forte. Então, era muito usual
cada mulher se reunia com outras, né, em casa para tomar um café e comentava. As pessoas sabiam que todas as mulheres de Paris que estavam ali em determinada classe social tinham os seus amantes. Era uma coisa assim usual. E essas filhas do pai Goriot são exatamente assim. Só que o pai Goriot, assim, ele incentiva e mais do que isso, a maneira como ele trata a situação é sempre assim. Ele tá do lado do cara que a filha se interessa. Então, se a filha se interessa por um cara, ele tá do lado daquele cara, sabe? Parece assim que o pai Goriot nesse aspecto não cresceu. Ele é um velhinho, mas ele continuou com aquele aspecto que as filhas têm, que é aquele aspecto da mulher mais romântica, que se dá devaneios românticos. O pai Goriot embarca nos mesmos devaneios, e não simplesmente porque ele quer passar pano, mas em alguns discursos você percebe que ele incentiva realmente, ele quer que as filhas encontrem o que ele chama de felicidade, de amor, em qualquer coisa fora do casamento, se for necessário. Então, é um aspecto do pai Goriot que, assim, esses dois aspectos dele, essa maneira de tratar as filhas, de falar da fisionomia das filhas e a maneira de tratar das puladas de cerca dessas filhas é muito estranho. Então, esse não é um personagem que é completamente angelical, como eu vi as pessoas comentarem. Eu acho que tem uma outra faceta dele. E o mais interessante nesse livro é justamente isso, que uma faceta vai se sobrepondo à outra aqui nas personagens. Tanto é que o final, para mim, foi exatamente isso, uma sobreposição de uma questão na outra. Porque esse é o segundo aspecto mais interessante dessa obra. Em relação à narrativa do Eugênio, um personagem que chega até a cidade e pensa em fazer a vida ali. E, rapidamente, ele descobre que ele, para fazer aquela vida, precisa, então, adentrar a aristocracia. Determinados lugares, ele precisa frequentar determinadas casas, determinadas festas, e assim ele vai adentrando na sociedade. Só que ele tem que pagar o preço que a sociedade exige dele. Então, ele vai começar a fazer parte de alguns jogos sujos dessa sociedade. Mas para ele tudo bem, porque ele percebe que ele não vai se deixar prender aquela situação. Ele está ali e ele pensa que ele não está sendo usado, que ele vai usar, entendeu? Então ele vai entrar dentro daquela sociedade, ele não vai se modificar, ele não vai mudar, mas ele vai usufruir, fingindo ser outra pessoa, daqueles aspectos que aquela sociedade fornece a ele, daquelas vantagens que a sociedade traz para ele. E assim ele segue. E nós passamos, junto com o Eugênio, por vários momentos de crise dele. Então, em alguns momentos, ele vai entender que ele está realmente conseguindo adentrar essa aristocracia, essa sociedade. E em outros momentos, ele vai se ver querendo sair porque ele viu algum podre. Então, ele está o tempo inteiro nessa situação. Parece que ele se joga no ambiente, aí acontece uma tragédia, ele fica tentando sair, mas ele não consegue. Então, a gente passa por essas crises junto com ele, de saber. A própria crise dele é uma crise de saber: eu devo continuar aqui ou eu devo sair desse ambiente que eu estou? Eu não sei o que eu faço. Então, é essa situação em que ele está. A gente tem, ao final, a decisão definitiva do Eugênio, se ele vai fazer parte dessa sociedade pagando o preço que ele tem que pagar ou não. E a resposta que ele dá também é uma resposta cheia de camadas, como eu falei. Isso eu até anotei aqui. Gente, na última página, eu anoto no início do último parágrafo que vai haver salvação para ele. Vai haver salvação. Eu não vou falar exatamente o que eu anotei, mas eu coloco uma parte: salvação para o Eugênio. Finalmente ele vai ser salvo. Ele não vai se entregar. Depois dele ver o fim do pai Goriot, como se deu e quão triste foi. Isso aqui é uma tragédia. Esse livro é um livro trágico, apesar dos seus momentos muito engraçados, mas no sentido de ter um final trágico, né? De tragédia mesmo, no sentido mais grego da coisa. Apesar de ele ver isso, então ele vê esse pai Goriot com esse fim e finalmente parece que ele vai ter uma salvação. Há uma salvação para ele. Venho, escrevo isso já pensando: nossa, é a salvação do Eugênio. Na última linha do romance você tem a reviravolta. Não uma reviravolta de que aconteceu, né, um acontecimento mágico, mas uma reviravolta dentro da mente do Eugênio. Ele muda, ele volta. E aí a gente tem a entrega do Eugênio
ao destino que ele escolheu, que é realmente fazer parte daquela sociedade. Então é uma tragédia tanto para o pai Goriot, que sofre por causa dessa sociedade, que morre indigente por causa dessa aristocracia, mas também é terrível para o próprio Eugênio, também é uma tragédia para ele, porque por mais que ele saia bem na fita no final dessa situação toda, ele realmente consiga adentrar aquele ambiente em que era hostil a ele, ainda assim foi uma tragédia, porque ele se entregou, mesmo ele lutando ao longo do romance inteiro para não se entregar. E o mais interessante é que no final ele fala o seguinte: agora é entre nós dois, olhando para a cidade. Então ele olha para Paris e fala: agora sou eu e você. Por quê? Porque antes ele tinha uma figura que o atrapalhava, que o impedia de se relacionar diretamente com essa Paris aristocrática, que era quem? O pai Goriot. Ao mesmo tempo que ele queria entrar na sociedade, ele via o que a sociedade fazia com o pai Goriot. Ele foi o personagem que, dentro da pensão, mais se ligou ao pai Goriot, mais entrou em contato, se tornou realmente um amigo do pai Goriot. Então agora ele não tem mais a figura desse pai Goriot para o impedir, para ficar entre ele e Paris. Agora é ele e Paris diretamente. Como eu falei, aqui existem outros personagens, além da figura do Eugênio, das filhas do pai Goriot e do pai Goriot em si. Então, existem muitos outros núcleos que vão trabalhar outras questões dentro da obra. Essa riqueza de se conseguir, eu acho que é realmente muito difícil, aqueles autores que conseguem produzir, principalmente obras desse tamanho, com tantos personagens, e não deixar a peteca cair é difícil, muito difícil. São poucos os que conseguem, mas aqui o Balzac consegue. Então, o que é mais interessante nessas obras com muitos personagens é que o autor, se tiver mão, consegue trabalhar várias questões em diferentes personagens. E a gente tem um romance múltiplo, que dá pra gente ficar conversando sobre ele assim por muito e muito tempo. Mas isso é o que eu acho que é mais interessante dentro dessa obra. A análise da sociedade francesa e principalmente da sociedade francesa com foco no homem e no que o homem faz para entrar na sociedade. Eu não acho que esse é um romance de pura crítica social, até porque em determinada parte aqui do romance, o Balzac vai descrever por meio do seu narrador que aqueles problemas que acontecem, eles não decorrem da sociedade, eles decorrem do homem e do anseio do homem. Então eu acho esse um romance muito mais antropológico do que social, mesmo que a gente veja aqui uma parcela, né, da sociedade e uma certa crítica social, com certeza. Então, para finalizar, eu vou ler esse trecho aqui com vocês. O homem é imperfeito. Às vezes ele é hipócrita em grau maior ou menor. E então os tolos dizem que ele tem ou não tem uma boa conduta. Não acusa os ricos em favor do povo. O homem é sempre o mesmo, no alto, embaixo, no meio. Então esse é um romance sobre pessoas, sobre o gênero humano e não sobre classes sociais especificamente. Por isso que a gente tem então personagens tão profundos, tão cheios de nuances. Eu amei esse livro, eu achei assim uma bela incursão por Balzac, quero muito ler outros livros do Balzac em breve. Vamos ver se a gente consegue trazer mais resenhas por aqui de outras obras desse autor francês. É isso. Se você gostou, se você já leu esse livro, deixa um comentário a respeito das suas impressões. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até mais, pessoal. Até semana que vem.